Seja bem-vindo ao 11 Obrigado, Conte. Minutos. Deixa eu pedir para o pessoal aqui dar o like na nossa transmissão antes da gente seguir com o James. James, James Onig, onipresente, como diz o nosso querido amigo Zé Carlos Faria, onipresente, onisciente. Eu queria começar pelo Equador, porque é uma situação tão absurda, né? Tão violenta, que só o México romper relações com o Equador a essa altura do campeonato me parece muito pouco. Como é que você está acompanhando? O que você tem acompanhado dessa questão? Vou contextualizar aqui para as pessoas. O ex-vice-presidente do Equador foi... a prisão dele foi decretada, ele foi se esconder, foi, né, tentar escapar da prisão na Embaixada do México, que é um lugar universalmente decretado como inviolável, né? Território do México. A polícia equatoriana entrou na embaixada e arrastou o ex-vice-presidente e levou para a prisão, está numa prisão de segurança máxima, já se não me engano, no Equador. James Onig, bem-vindo. Obrigado, Conde. É muito importante essa situação para a América Latina de maneira geral, porque há um rompimento de confiança dentro do conjunto dessas nações. Então, o que o Equador fez, agride fisicamente a embaixada mexicana, mas agride principalmente a pouca ou mínima unidade latino-americana que sempre se buscou. Porque você faz um ataque desta monta, principalmente quando você vê a imagem, parece que eles estão realmente numa operação de guerra. Puxando, empurrando pessoas, abrindo portões, carros com sirene, motocicletas fechando a rua. E nesse momento está em jogo, a partir daí, as questões da política interna equatoriana, porém as elites equatorianas não abrem mão, e aí se eles estão se matando entre eles é um outro problema, mas as elites equatorianas estão muito, mas muito comprometidas com esse discurso neofascista, esse discurso cada vez mais violento, e a gente não pode deixar de mencionar, Conde, existe gradualmente uma expansão do narcotráfico controlado a partir do México, das gangues mexicanas, dos cartéis mexicanos, que também está penetrando em várias e várias localidades da América do Sul, especialmente Colômbia e Equador, que já tem presença desses grupos e pode, com certeza, gerar aí um link para a gente ficar atento. Então, quando ele vai se esconder na representação mexicana, alguém deu a ordem, invade, não quero nem saber o que está acontecendo. E esse princípio da inviolabilidade, Conde, ele se estende também às residências dos diplomatas. Então, não nos assustemos se nos próximos dias ou horas esses equatorianos truculentos resolvam invadir algum outro lugar. E aí a gente vai ver que a força, infelizmente, é uma linguagem também. Eu fiquei imaginando a cara do Bolsonaro assistindo o ex-vice-presidente sendo arrastado da embaixada mexicana. Ele deve ter ficado com medo, né, Onig? Eu acho que não vai mais para embaixada nenhuma, né? Porque ele vai falar, alguém vai mandar me catar aqui dentro, né? Já pensou se a moda pega, Onig? Incrível, incrível. Agora, você não acha que o Equador deveria ser... Inclusive, acho que hoje tem uma reunião dos países latino-americanos, sul-americanos, não sei em que âmbito de organismo vai ser, mas para discutir a questão do Equador. Ele deveria ser, já que é uma violação no âmbito internacional, quer dizer, o próprio Brasil deveria se manifestar sobre isso, né? Sim, sim. Eu acho que a gente precisa, não podemos bobear dessa vez, não podemos estar minimamente coniventes com a situação. Eu acho que vale o congelamento das relações também com o Equador. É muito importante isso ser feito. O México é um parceiro político importante para as aspirações futuras do nosso país, independentemente de quem seja o futuro presidente ou de qual partido, porque nós precisamos aspirar à governança global pela nossa posição econômica e política, e também acrescento a posição ambiental. Nós precisamos aspirar a essa posição de governança global. E o México é um grande parceiro nessa hora. É um grande aliado. Aliás,
desculpa, Onig, eu À vontade. sempre achei que a relação Brasil-México sempre foi muito aquém do que ela deveria ser. Quer Exato, dizer, são as duas maiores economias. exato, Por que, que o Brasil não tem uma relação mais estreita com o México? Quase não se fala em México no Brasil. exato, exato. E o presidente mexicano, o Obrador, ele é um fã do Lula, quer dizer, também Sim, nasceu nessa. Também tentou várias vezes a presidência da República. Tem uma história parecida, embora, sim. evidentemente, tenha a sua singularidade. Mas está muito aquém, né, do que deveria Sim, ser. sim. Existem algumas explicações que a gente pode, talvez, aqui devanear um pouco, Conde, mas que me vem à cabeça com a sua fala aí, que é muito interessante. A primeira, a proximidade com os Estados Unidos, especialmente depois da queda do Muro de Berlim. O que aconteceu? A criação do NAFTA, o North American Free Trading Agreement, colocou uma parceria muito forte entre Estados Unidos e México. Ao mesmo tempo, os anos 90 iniciaram uma relação muito simbiótica, onde os mexicanos propriamente ditos visam muito mais os Estados Unidos com seus parentes, amigos que lá moram, do que qualquer outro ponto, digamos assim, de contato com as outras culturas mais ao sul. Isso também agrega um pouquinho, Conde. Mas eu concordo contigo também que nós poderíamos ter feito mais coisas com o México, principalmente dos anos 2000 para cá. E a gente priorizou um pouco mais a África, priorizou muito a Ásia, e talvez tenhamos esquecido, Conde, do México nos BRICS, que agora me ocorreu isso, porque tinha essa pegada. E eu Não, acho que tinha a gente podia o pensar. Lula estava defendendo a Argentina nos BRICS e nem Sim, falou do México. sim, sim, sim. Essa Não é? influência americana é nefasta mesmo. É nefasta. Agora, além essa influência americana já estava no meu arquivo aqui com É, relação a isso. Agora, o Brasil precisa ser ousado. E eu isso, acho que essa relação com o México é o que falta para o isso. Brasil realmente se tornar, consolidar a liderança na América Latina, né? Exato, exato. Precisa dessa conexão, dessa conversa, de convênios. Você não tem quase nada. E a cultura mexicana é tão parecida com a nossa, quer dizer, a Sim, própria povo mexicano, né? Tem muita sim. identidade cultural com o Brasil. Enfim, É, fica a dica, né? Para o fica a nosso dica. Celso Amorim, que é o articulador aí dessas questões internacionais. Ô, James, vou ter que falar do Elon Musk com você. Vamos falar. Olha, Sou obrigado. o pobre menino rico, né? O pobre menino rico, o que me ocorreu ontem, quando eu comecei a ler sobre o assunto, ontem não, hoje é quarta, na segunda, quando eu comecei a ler sobre o assunto, é que ele comprou o Twitter para isso. Ele Isso. comprou o Twitter nesse âmbito de transformar a liberdade como um valor é, é único e sem nenhum tipo de filtro e sem nenhum tipo de situação que possa esclarecer aquilo que realmente acontece. Infelizmente, os oportunistas de plantão, atualmente à direita no Brasil, e especialmente a extrema-direita, começam a endeusar um camarada que não tem relação nenhuma com a história do país, de um oportunismo político é, sujo, maldito, e que pode, com certeza, ser prejudicial para as nossas aspirações no futuro, porque eles usam as redes, e você conhece linguagem muito melhor do que eu, algoritmo muito melhor do que eu, de forma tendenciosa, por que não dizer criminosa. Então, nós estamos lidando com criminosos, monopolistas criminosos que usam da mentira, que usam do espaço tecnológico para poder, então, colocar em prática seus planos absurdos de domínio da economia mundial. Infelizmente, Conde, a gente sabe que a tecnologia vai correr muito rápido e a gente precisa estar atento a isso. Uma boa parte das transmissões via internet se faz por cabos submarinos, cabos profundos submarinos. Existe internet via satélite, sim, nós sabemos, mas este camarada, ele está apostando que ele vai conseguir, através desses satélites que ele quer instalar, concorrer diretamente com esses acordos internacionais que transmitem dados de um lugar para o outro. E ele aposta, e aí eu vou ser o mais maquiavélico possível, infelizmente, que no futuro esses cabos tenham vida curta.
porque as guerras podem acontecer e há a interrupção desses cabos. Então, todo mundo teria que ter um plano B. E esse plano B, para a internet, viria de onde? É o satélite, é o projeto dele. Maquiavélico não, você foi apocalíptico, É né? apocalíptico, exatamente, exatamente. Porque, não, assim, o detalhe, o Musk, ao que me consta, domina 90% dos satélites que são geoestacionários ali naquela região intermediária de altitude mediana, né? Que Exato. respondem por comunicação e tudo mais. Quer dizer, e ele dominou essa área. E agora você está me lembrando dos cabos submarinos que são né, que fazem a internet global Exato. andar, né? Isso aí na primeira guerra que tiver, na primeira coisa, sabotagem, os Pois Estados é, Unidos foram lá e destruíram o Nord Stream 1 e 2, né? É a coisa mais fácil do mundo. pois é. Agora, eu acho que esse episódio Musk, ele traz realmente o limite do debate internacional, James, sobre as big techs. Quer dizer, as big techs se transformaram em potências transnacionais, mas elas são estadunidenses, vamos lembrar, todas elas, né? E mais fortes do que governos, né? Você vê, o Facebook é mais forte do que qualquer país europeu, se você pegar ali o faturamento, o Google, se você pensar no próprio valor da marca e tudo mais. Sim. Chegou o momento da gente discutir isso no mundo. Esse episódio brasileiro pode ser o gatilho, o estopim para uma discussão mais forte. O Brasil tem responsabilidade nisso, né? Com certeza. E você me leva a lembrar do nosso saudoso professor Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo, um homem que lutou muito pela interpretação científica da realidade. E o Milton deixou um legado para a gente quando ele falava que a nossa sociedade está se transformando no meio técnico, científico e informacional. Ou seja, não é mais só a técnica, né, que é aplicada da época das fábricas, da época da construção de equipamentos, não é só mais a ciência, mas a informação. E ele falava uma coisa muito importante: se a informação cair na mão dos monopólios, elas vão a informação vai se transformar em ruído. Então as pessoas só vão ter ruídos da realidade. Não vão conseguir entender ela por completo, porque ela vai vir tão fatiada, e não no sentido de explicação, de tendenciosa mesmo. Uma realidade onde as pessoas, infelizmente, vão ter que conviver com parte da informação, e por conviver somente com parte da informação, vão poder ser manipuladas. Nós não somos os donos da verdade, mas também nós não queremos que haja uma tendência tão clara a perverter a verdade das coisas, a mudar o sentido das palavras, a dar margem a interpretações errôneas, para que todos então sejam manipulados por interesses escusos. E esse pessoal, infelizmente, Conde, a gente sabe que eles trabalham com aquela ideia de democracia de baixo impacto, né? Democracia iliberal, ou seja, não precisa de tudo isso. Deixa que a gente controle e vocês trabalham aí, fiquem tranquilos. E o que me assusta mais ainda, Conde, e aí fazendo um pequeno link com esse negócio do Equador, um pequeno link só, é que a linguagem da violência está sendo utilizada de forma normal pelos estados. Pode parecer distante o que eu vou falar, mas o Bukele, no El Salvador, essa do Equador invadindo a inviolabilidade mexicana na embaixada. A polícia do estado de São Paulo na mão desse perigoso governador que não quer câmeras. Tudo me mostra, Conde, que eles colocam a questão da segurança como se fosse uma bandeira, porque a questão da segurança está diretamente ligada à questão da propriedade e, portanto, atinge o indivíduo como se ele estivesse correndo um risco. E daí fazem esses links absurdos entre violência, sociedades avançadas e progressistas, ou socialismo, ou comunismo. É isso que eles querem. Eles querem tomar de você, eles querem tirar de você. São todos bandidos. Eles fazem um Não, silogismo. E sem contar que o problema da segurança pública no Brasil hoje é central, o mais Sim, mencionado em todas as sim, pesquisas, e o governo tem um desafio. E nossas facções aqui, PCC, Comando Vermelho, eu entendo que já são os maiores do mundo. Quer dizer, porque sim, sim, estão com serviços na mão.
Ontem me parece que em São Paulo teve uma operação porque 2 empresas de ônibus estariam operando dinheiro para o PCC. Então, Sim. 2 grandes empresas de ônibus. Então, eles já estão na economia formal também. Já estão no circuito da economia lavando dinheiro. O que me assusta, Conde, nesse momento, e aí do ponto de vista geopolítico, e aí é importante a gente lembrar, que à medida que esses grupos avançam e que os estados nacionais se enfraquecem, a população fica cada vez mais refém. Infelizmente, eu enxergo como se houvesse uma captura dos estados nacionais. Eles estão sendo capturados por grupos e grupelhos que têm interesses privados e que vão desmantelando o Estado para substituí-lo por serviços privados. E isso vai acabar um dia excluindo cada vez mais gente ou fazer essa coisa do apartheid social, que infelizmente a gente não consegue superar. A questão mais séria, Conde, é que eles usam de vários subterfúgios. Hoje é a violência, depois vem a corrupção, né? A gente lembra disso, aí aparece também uma coisa chamada censura, né? Aí... É uma jogada casada que eu acho que não tem nem um estrategista por trás, embora a gente sempre cite o Steve Bannon como aí o guru da extrema-direita no mundo todo, mas eles atacam pelas redes, pelas big techs, eles o império, né? Vamos botar nome aos bois aqui, né? Os Estados Unidos, pelas big techs, pelo judiciário, o lawfare, a Lava Jato, né? Com espionagem e com aparelhamento também do governo. Eu queria só lembrar 2 coisas aqui, né? Sobre o Equador. Eu não cheguei a checar essa informação, mas parece que a democracia no Equador foi sabotada e hoje o Equador é um exemplo de um caos, né, do ponto de vista da governança e do seu regime e tudo mais, pelo Elon Musk. A informação que eu tenho é que o Elon Musk sabotou o Equador. Outra informação, a política contra o narcotráfico na Colômbia fez com que os traficantes fossem para o Equador, todos eles, porque é o país que está geograficamente mais bem posicionado para exportar para os Estados Unidos. Né? Exatamente, exatamente. Conde, você foi cirúrgico. Cara, e o que acontece? A gente lembra que a palavra casada me soou muito bem quando você usou. A coisa casada. Quem foi que entregou o Assange? O Equador. Equador, verdade. O Equador entregou o Assange, que é um homem da informação, que é um homem que tentou democratizar isso. E eles entregaram, o rapaz foi preso. Está passando por uma situação difícil, grave, um ataque aos direitos humanos. Ser deportado. Deportado. Então, você vê que essa coisa que você falou, do casado, ele acaba, no final das contas, mostrando realmente o que está acontecendo. Eu sempre torço para a gente encontrar um vocabulário que possamos levar aos nossos amigos e amigas que às vezes estão iludidos com o discurso da direita para desnudar isso. É isso que está faltando, a gente desnudar esse povo, deixar eles nus na frente e dizer, ó, esse aqui é com arma, esse aqui é com droga, esse aqui é com informação, e você pode ver cada um deles mais claramente. Mas aí mexe com muita trabalho coisa. De formiguinha, né, o James Lanig, porque a gente denuncia isso quase que diariamente, né, pelo menos aqui no circuito independente democrático, mas a mídia convencional está totalmente comprometida com esse circuito. Totalmente, né? É impressionante. Olha, James, deixa eu ir para o bate-papo aqui, prestigiar e agradecer ao nosso público, que sempre proporciona aqui uma grande audiência. Não esqueça do like. Edson Antunes, o Brasão pode deletar mais envolvidos no crime? Essa história do Brasão poder ser, digamos, libertado pelo Congresso. Vamos ver o que vai acontecer pela Câmara dos Deputados, né? Bruno Barbi, um bom slogan seria: é bom para o povo, não tem como ser bom para todo mundo. Meu Deus, entendi isso aqui. Rosângela da Silva Pereira, triste doutrina, início, meio e fim da humanidade. Pois é. Lilian Oliveira, James, que felicidade te ver com o Conde. Beijo nos corações. Lilian, querida, obrigado. Obrigado, Lilian. Zé Carlos Faria, Onig, obrigado pela torcida ontem, pelo Flusão.
O Fluminense ganhou, né, na Libertadores, né? Vai pagar um chopp no Rio para mim. Vai pagar um chopp para mim também, então. Opa, vambora, bora. E o Corinthians, seu time do coração? 4-0 comemorando 8 vezes, porque cada vez que fazia gol tinha VAR. Então parava, comemorava e ia lá e pro gol. Vamos lá. Ô, Nig, o Corinthians foi Libertadores também? Não, é Sul-Americana. Sul-Americana. Que beleza. Ô, Nig, deixa eu te perguntar, deixa eu ver para onde que a gente vai agora. Precisamos falar da Palestina, evidentemente, pela tragédia que transcorre lá, o genocídio diário. Como é que está a situação lá? O que você pode atualizar para a gente? O Conde, é triste a notícia, mas as negociações por cessar-fogo desandaram nas últimas 48 horas, o caldo entornou, o Hamas não chegou a um consenso com os negociadores, Israel não vai parar o seu avanço, a retirada daquelas tropas no domingo, que tiraram muita gente, viu? Tiraram muita gente. Tá na cara que foi para tomar uma água e voltar com a selvageria. Então eles vão entrar em Rafah a qualquer momento e a coisa pode se transformar num caos ainda maior. E a gente gosta da internet por causa dessa troca, né, Conde? Mas tem coisa na internet que você tem que checar. E a coisa, se realmente for confirmada, parece que pegaram a família do líder do Hamas. O líder do Hamas perdeu filhos, sobrinhos, num ataque aí, pelo que está rodando ali nos especialistas do Oriente Médio. Mataram, não sequestraram. Pelo jeito mataram. Pelo jeito mataram. E isso vai gerar muita reação. Então, e continua aquela situação, né, Onig, dos Estados Unidos hipocritamente condenarem os ataques e não fazerem absolutamente nada de concreto, né, para impedir Israel. Exato. O Conde, eu vi uma frase, e aí eu peço desculpas de quem eu estou roubando, que eu não lembro o nome, mas eu estou roubando a frase. O Biden, é vergonha o que ele está fazendo, porque ele fala como se ele não fosse presidente dos Estados Unidos. Eu achei essa frase tão bem colocada, como se ele fosse um espectador. E ele não tem poder, ou seja, é triste. Isso grave. É típico da direita, hein? Porque o Bolsonaro também falava contra o Brasil o tempo todo. O tempo todo, como se não fosse culpa dele. Não. Exato. Não, eles que fizeram, não fui eu. James Onig, olha, tem um outro tema aqui, rapidamente eu queria que você comentasse. Líbano começou confronto entre cristãos e muçulmanos? Explica isso pra gente. Conde, no final de semana desapareceu um líder do Partido Cristão, chama Pascal Suleiman. Ele sumiu e o corpo foi encontrado na Síria junto com o carro dele. O governo sírio devolveu o corpo e falou que foi um assalto, roubaram o carro dele. As lideranças cristãs estão dizendo que isso não foi assalto, isso foi retaliação política. Uma briga política de uma determinada região, eliminaram o cara. E eles estão acusando o Hezbollah. Os cristãos libaneses estão acusando o Hezbollah. Então, Conde, a gente sabe de quem o Hezbollah é inimigo, né? E esse inimigo do Hezbollah, que é Israel, já teve parcerias muito grandes com os cristãos libaneses durante a Guerra Civil e foram responsáveis pelos massacres de Sabra e Shatila, que eram campos de refugiados muçulmanos que estavam no Líbano, nas proximidades de Beirute, guardados por tropas israelenses que fecharam os olhos para os cristãos maronitas entrarem e massacrarem mulheres e crianças durante a noite. Então, Conde, nós estamos assistindo de forma apreensiva os fatos que de lá vêm. Tenho alguns parentes que ainda estão lá, e tentei falar com eles ontem. Ele me mandou uma mensagem que hoje à noite a gente se fala, para entender o que está acontecendo, porque os cristãos estão nas ruas e o pior, Conde, aqueles que foram presos, acusados de ter matado Pascal Suleiman, são sírios, refugiados sírios, que tem 1,5 milhão de refugiados sírios no Líbano.
Então já existe um clima de hostilidade contra esses refugiados. Se isso se confirmar, os cristãos vão entrar em ebulição, e aí seja o que Deus quiser, pelo amor de Deus. Pois é. A escalada, né, É, do conflito irradiando, o conflito já passou de 6 meses, conflito genocídio, passou de 6 meses, e as questões, infelizmente, né, parece que não cessar fogo não está no horizonte e contamina toda a vizinhança ali, sim. que é o que você está falando. James Onig, sempre muito bom te ouvir. Adorei a cor da tua camisa, rapaz. Eu gosto dessa camisa, hein, Conte? Eu gosto, hein? É um laranja meio melancia. Isso, Assim. Eu gosto dessa camisa. Fora que é Que confortável cor pra caramba. demais. E parece confortável também. Daqui a gente está vendo que parece confortável. Muito Agora, a confortável. pergunta de 1 milhão de yuans para você. Vai no show da Madonna em Copacabana, Onig? A minha filha tá querendo ir, eu não vou, Conde, para ficar em pé, cara. Depois de uma certa idade, o que a gente pergunta quando a gente sai à Leva noite? uma cadeirinha, leva Não, uma... já pensei, mas o que a gente pergunta depois dos 30? Que horas a gente vai? Que horas a gente volta? Tem lugar para sentar? Faz muito barulho? Só as Tem lugar perguntas. para sentar e faz muito barulho. Adorei. O Nig me falou, você gosta da Madonna, né? A Madonna é muito gostável, né? Vamos ser sinceros. Adoro E muito. o show, você sabe que o show do em Copacabana provocou rebuliços políticos no Rio de Janeiro. Se as pessoas vão deixar, se não vão, é uma coisa impressionante. Vereadores e tudo mais lá. A gente vai trazer informações sobre